A paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Dessa vez o irmão Natanael não está aqui comigo. Eu gravei esse vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas. Graças a Deus, muitas pessoas, muitos irmãos participaram ali, mandaram mensagens depois que nós fizemos o primeiro vídeo, tratando ali do assunto do propósito da queda do homem. E fizeram algumas críticas, outros fizeram algumas observações e nós agradecemos a todos. Ficamos felizes pela participação de todos. Muitos irmãos entraram em contato pelo nosso WhatsApp, no privado. E eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, que surgiram e alguns questionamentos que foram feitos. E eu acho muito importante nós esclarecermos isso, trazendo novamente de forma muito simples, uma linguagem muito acessível a todos. Um dos questionamentos que surgiram: Deus criou o homem para o pecado? Não, Deus não criou o homem para o pecado. Isso está muito claro nas Sagradas Escrituras. O tema ali é qual o propósito da queda, não é qual o propósito da criação do homem. O homem foi criado para adorar a Deus. Inclusive no vídeo, nós falamos sobre o Jardim do Éden, no Éden, o homem sendo introduzido ali com a finalidade de guardar, de adorar e servir ao Senhor. Essa é a finalidade do homem, adorar ao Senhor. Está muito claro na Bíblia. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, estou com a minha Bíblia aqui, se você estiver em casa e quiser ler, em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, o texto diz assim: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, olha o que o texto diz: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, respondendo à pergunta, Deus não criou o homem para o pecado. O pecado estava ali dentro do projeto, aquela transgressão, eu utilizo essa palavra, dentro do projeto de Deus ali, mas o homem não foi criado para aquilo. O tema ali não é o propósito da criação do homem, o tema ali é o propósito da queda, a finalidade. E ali nós trouxemos também uma possibilidade, não é? Então, esclarecendo essa dúvida aí para aqueles irmãos que mandaram a mensagem, participaram. Continue participando. E também surgiu um segundo questionamento, e esse sim, também, assim como os outros, muito importante, algumas críticas com relação a, mas Adão, ele era perfeito. E aí eu pergunto, qual era a perfeição dele? Que tipo de perfeição? Eu entendo Adão perfeito no sentido de potência, de capacidade. Algumas outras pessoas, embora eu goste muito de Tomás de Aquino, no meu trabalho de conclusão de curso, eu li bastante as obras de Tomás de Aquino, a Suma Teológica, Ente e Essência, a Suma contra os Gentios, principalmente quando se falava de razão, fé, natureza, intelecto, e gosto muito. No entanto, com relação a isso, aqui eu discordo, não é? Quando ele fala, e quando essa visão de Adão, de que Adão ele inteligia instintivamente, intuitivamente, de que Adão ele trazia em si essas duas ciências, de maneira infusa. Adão trazia em si duas ciências de maneira infusa, que era a ciência do divino e a ciência do natural, ou seja, era pleno de conhecimento. E quando eu faço um paralelo com Gênesis capítulo 3, versículo 6, a serpente ali persuadindo a mulher, conversando com Eva, eu não consigo entender como eles foram seduzidos se eles tinham toda essa capacidade, todo esse conhecimento pleno, não é? E porque Eva olha para a árvore e diz que era boa para comer, a árvore era agradável aos olhos e boa para dar entendimento, mas eles já tinham todo o entendimento. O próprio Satanás vai dizer que se eles comessem daquela árvore, seriam iguais a Deus. Eles sabiam, se eles fossem dotados de todo o conhecimento, tanto do divino como do natural, de que eles não teriam condições de ser igual a Deus, eles não seriam iguais a Deus, não é? Nós observamos também que vai dizer que quando eles comem, quando eles transgridem, ele entra num processo de degradação do seu intelecto. Isso também é complicado, porque quando nós lemos Gênesis capítulo 3, versículo 22, o próprio Deus vai dizer, eles agora são iguais a nós, não é? Conhecedores do bem e do mal. Nós não vemos essa maldição da degradação do intelecto. A degradação do intelecto, ela vem posteriormente, quando o homem subjuga a sua razão, as suas vontades e os seus desejos, não é?
Mas essa é a visão que muitos teólogos têm, muitos estudiosos têm. Nós encontramos isso em Tomás de Aquino, mas nós não encontramos na Bíblia de forma clara. Então, eu posso pensar desta forma, não é? Algumas pessoas foram até um pouco agressivas nas críticas, mas eu posso pensar assim, dessa forma. Apenas uma possibilidade. Isso não vai de encontro à nossa fé. Nós observamos que eu acredito que o homem, de forma infusa, ele tinha algumas habilidades, como a questão da linguagem, até para que ele pudesse interagir, aprender e crescer ali no jardim, e Deus pudesse se comunicar com ele, né? Nós sabemos que, diferente dos demais animais, os animais, se você pegar um cachorro, colocar num lugar e alimentá-lo, ele não precisa ver outro cachorro para se comportar como cachorro. Ele vai latir, ele vai se comportar como cachorro. É como se fossem códigos que estão nele ali. Mas o ser humano é diferente. O ser humano, se você trancar ele num lugar e você alimentá-lo e ele não tiver contato, ele precisa aprender a ser humano. Então, nós observamos, teve um caso na Alemanha de um jovem que foi trancado no porão e os pais alimentavam ele, não lembro aqui, não me recordo se eram os pais, e depois, quando ele chegou na fase da adolescência, da puberdade, foram observar esse jovem, ele parecia um animal, ele não tinha, ele não falava, porque o homem ele precisa dessa socialização, deste contato, dessa interação, para que ele seja humano. Então, eu acredito sim que ele veio com alguns aspectos, com algumas habilidades infusas, né? A linguagem seria uma delas, mas não essa ciência plena do divino e do natural. Não é? Eu entendo que o homem ele veio, ele é perfeito em potência, mas eu respeito demais porque existem grandes pensadores que creem desta forma, grandes teólogos que creem dessa forma. E outra pergunta que bem interessante, mandaram vários textos, algumas pessoas questionando, isso é importante, a gente ficou muito feliz pelas pessoas terem interagido ali, e a gente não fica triste com essas perguntas, mas eu quero dizer que tudo que foi dito ali foi pensado, foi estudado, não foi nenhum erro, quando eu falei que Deus é o próprio tempo, né? Mas eu preciso também explicar como Deus é o próprio tempo, já que algumas pessoas disseram, Deus não está fora do tempo, né? E o que eu coloquei ali também são possibilidades. Eu tentei estabelecer um diálogo entre filosofia e teologia e ciência. Ali nós não estamos trazendo a verdade absoluta. Nós ali estamos trazendo possibilidades, estimulando as pessoas a pensarem, a lerem a Bíblia. Aristóteles, ele vai dizer que nós percebemos o tempo através das mudanças. O tempo ele não existe para Aristóteles fora dos acontecimentos. Como explicar isso? Quando nós lemos Kant na sua obra Crítica da Razão Pura, ele vai dizer que o tempo é uma realidade subjetiva. Existe aqui na nossa cabeça. Nós cronometramos a vida tendo em vista a nossa finitude. Nós datamos, não é? Nós dividimos o tempo em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. E isso devido à nossa finitude. E entendendo desta forma, Deus está fora do tempo, de fato. Mas aí a ciência ela vai dizer que tudo está sujeito ao espaço-tempo. Tudo está sujeito ao espaço-tempo. Usando a nossa razão, como Deus, sendo Ele eterno, Ele não teve princípio. Deus existe em que espaço-tempo? O espaço-tempo veio antes de Deus? Se Ele é eterno, se não teve princípio, nada veio antes dele. E aí, como explicar isso? Aí alguém pode dizer, como eu já ouvi outros teólogos e até li livros que falavam sobre Deus é espírito, de Deus é espírito, mas ele existe. E ele tem que existir em algum plano. E como existir fora do espaço-tempo? E aí, quando falo que Deus é o próprio tempo, é tentando responder essas perguntas feitas por alguns céticos, alguns estudiosos que não creem em Deus. E aí, lendo Timeu, o Diálogo de Platão, Platão vai dizer algo muito interessante que nos ajuda a compreender, que nos traz uma possibilidade. Ele vai dizer que o tempo nada mais é do que a imagem em movimento da eternidade. O tempo é a imagem em movimento da eternidade. O tempo, ele é eterno. O tempo é constante.
E quando diz que o tempo é eterno e o tempo é constante, me ajuda a compreender a questão de Deus e a questão do espaço-tempo. Porque Deus, ele é o próprio tempo. Deus, ele é o próprio espaço-tempo. Deus, ele existe em si mesmo. É isso que eu quis passar no vídeo. No entanto, a gente não pode nos prolongarmos no vídeo explicando determinadas questões. A gente deixa essas pontas soltas exatamente para que a gente possa trabalhar em outros vídeos. Não é? Se ficou mais alguma dúvida, peço a vocês que mandem ali, se inscrevam no canal, participem. A gente fica muito feliz com isso.